Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero contar uma história que faz um tempo que Deus tá tocando no meu coração pra eu contar, mas por ser uma história delicada, sensível e difícil pra mim, eu acabei enrolando um pouquinho pra contar. E eu resolvi contar essa história com alguns desenhos através do meu journal. I was so stumped when I called. She wants to repot some of her plants, and I thought I would take a picture for you to go poke her out and do it. So I ended up buying this big thing of soil. They didn't have the small size. So Antes de entrar na história de fato, eu vou fazer um resumo. Vocês viram um aviso antes de começar o vídeo e eu quero trazer a história do dia que eu quase desisti de mim. O que você quer dizer com quase desisti de você? Gente, eu quase dei um fim na minha vida, mas ainda bem que eu não fiz isso, né? Em resumo, esse vídeo vai ser contando sobre isso, então é isso que vocês vão esperar. Vocês também leram a descrição do vídeo, né? Então deixei na descrição, deixei um aviso. E eu reforço, gente, se alguém tá aqui vendo esse vídeo, esse tema for um gatilho ou for um tema desconfortável, por favor, não assista, né? Antes de começar a falar desse episódio, eu quero fazer uma introdução em contexto. Não vai ser uma coisa muito longa, eu prometo pra vocês que eu vou tentar ser o mais resumidamente possível. Bom, gente, uma pessoa que passa por essa situação, ela não é do nada que isso vem, né, na vida da pessoa. Tem um contexto, tem um plano de fundo, uma coisa que aconteceu antes. Bom, eu quero começar falando da minha personalidade. Gente, quando eu era criança, eu tinha uma personalidade muito viva. Eu era muito alegre, muito viva. Desde pequena, eu já gostava de lápis de cor, eu gostava de estudar, eu gostava de escrever. Talvez eu gostasse porque a minha avó sempre desenhou, né? Ela é artista, assim, né? Ela não é uma artista famosa, né? Mas ela faz desenhos lindos com lápis de cor, né? E aí, acho que talvez a minha paixão possa ter vindo daí. Então, desde que eu me lembro que eu era pequenininha, assim, eu andava pra cima e pra baixo, assim, eu era muito falante, né? Até as professoras reclamavam muito pros meus pais. Inclusive, eu tenho amigas né, colegas conhecidas dessa fase que ainda perguntaram pra mim se eu continuo uma pessoa falante. Eu acho que hoje não mais como antes, mas quando eu era criança era bem viva, bem alegre e falante, né? Amava tudo assim. Eu era muito curiosa, assim, do mundo, sabe? Eu amava Disney, né? Meu pai comprava gibizinhos pra gente. Mas é basicamente isso. Eu tinha essa personalidade. Eu nasci em São Paulo e até os 5 anos de idade a gente morou em São Paulo. E aí depois meus pais quiseram ter uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, né? E eles tinham 3 filhas, né? Lá em meados de... Se hoje é difícil, gente, para pensar lá nos anos 80, 90, era mais difícil ainda. Então eles resolveram se mudar para o interior. Nós nos mudamos para a cidade de Tupã, que foi aonde eu fiquei até os meus 18 anos, quando a nossa família se mudou de volta para São Paulo. Bom, então na escola, quando eu era pequena, era tranquilo, assim, não lembro, assim, de grandes episódios que tenham me magoado, me frustrado. Fora eu ser bem tagarela e as professoras às vezes me separar das crianças. Isso, eu não penso que isso foi uma profunda mágoa, mas não era legal, né? Não sei por que os professores faziam isso, é porque eu atrapalhava na sala de aula, eu acho que eles deviam colocar, mas acho que vamos colocar assim como uma pequena sementinha, fora outras coisas, sabe? A rejeição, né, ela é uma coisa que é uma semente que é plantada em você. E cada episódio que vai acontecer em nossa vida, ela vai regando, né? E vai crescendo. E se você não tratar isso, um dia
pode chegar ao que quase aconteceu comigo. Bom, o tempo foi passando, eu fui crescendo, né? E eu tinha, né, aquelas coisas adolescente. E aí a gente vai crescendo, a gente vai mudando o corpo, a gente vai mudando a cabeça, né? E eu nunca fui a menina mais bonita da escola, né? Não tinha muitos meninos interessados em mim. Vocês já viram no meu vídeo anterior, né? Como eu queria ter um namorado, né? E aí, hoje eu penso que eu queria ter um namorado porque meio que todo mundo tinha, todas as minhas amiguinhas eu tinha, eu também queria ter. Porque qual não é a pessoa que vê o seu amiguinho tendo uma coisa e você também quer ter? Porque, gente, até hoje, adultos, não só crianças, nós somos seres humanos sociáveis, né? Principalmente eu, que tinha uma personalidade extrovertida. Então eu queria ser aceita, né? Não falo só dos introvertidos, eu acho que todo ser humano quer ser aceito, todo ser humano quer viver em sociedade, eu também queria, né? Ser aceita, viver em sociedade, né? Só que, como eu sempre gostei de papelaria, gente, é sério, eu não tô inventando. Você pode perguntar pra quem você quiser na família. Eu sempre fui a louquinha da papelaria. E eu estudava numa escola que era uma escola pública, né? E a gente sabe que na escola pública, né, as crianças, né, não tem muita condição. Eu também não tinha muita condição, mas a minha condição era um pouquinho, assim, melhor no sentido que eu tinha minha tia. Então, eu tinha canetas de gel, eu tinha sempre lápis de cores, assim, né, que eu amava. E eu destoava um pouquinho no sentido assim. Muitas meninas depois que me conheceram falaram que eu era metida. Então eu acabava às vezes sendo um pouco deixada de lado. E eu tive duas amiguinhas que eu gostava muito quando a gente era criança, que quando eu fiquei adolescente elas mudaram de cidade. Então eu me senti um pouco deslocada. Mas assim, né, gente, eu continuei, né, vivendo ali, sabe? A gente tem que continuar, né? Bom, eu acho que na adolescência que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Realmente foi um período que eu falo que é o período negro. Por quê? Gente, aconteceram alguns episódios bem chatos comigo. O primeiro episódio, eu acho assim, que eu vou me lembrar assim, que mais me marcou foi um menino gritar no meio da classe, no meio da sala de aula. A gente tava na sala, sabe? Eu sei que eu não sou uma pessoa padrão, né? Mas isso não tem nada a ver, né? Cada um tem seu tipo de beleza. Mas ele, do nada, de graça, eu não era de conversar com esse menino, eu nunca fiz nada pra esse menino. E no meio da sala ele gritou, olhando pra mim, que como eu era feia, como eu podia ser tão feia assim. Gente, aquilo me marcou de uma tal forma. Eu fiquei em choque. E uma coleguinha teve que me defendeu, né? Brigando assim com ele, falando por que ele tava falando aquilo, sabe? E eu sofria muito bullying dos meninos da sala, principalmente. Eu era um pouco deixada de lado das meninas. Teve fases que eu tive coleguinhas, mas tinha fases que eu não tinha, né? Foram várias fases, assim. Mas, nossa, gente, me inventaram tanto apelido. E assim, eu te digo, acho que 99,9% dos apelidos eram por causa do meu cabelo. Nossa, inventaram muitos apelidos, sabe? Do meu cabelo, porque o que acontecia? A minha mãe, ela alisava o nosso cabelo. Porque naquela época, gente, quem é millennial vai se lembrar que tinha, sabe? Primeiro que não tinha toda essa cultura de se aceitar, né? Quem era negra, geralmente na minha família, não sei da família de outras pessoas, mas todas as pessoas negras da minha família alisavam o cabelo. E minha mãe, ela fazia alisamento no nosso cabelo também, porque era mais difícil, era mais fácil de cuidar, né? E, gente, é claro que eu achava cabelo liso bonito, né? Eu achava que era muito mais bonito. Hoje eu amo meu blackzinho, mas naquela época era top, era moda você fazer escova, chapinhas no cabelo. Gente, pasme, até apelido pra isso inventaram. Sério, eles nunca estavam contentes.
E aí, tinham épocas da minha vida que a minha mãe não tinha dinheiro pra fazer escova. Então, meu cabelo, ele ficava numa mistura de liso com crespo. Ficava uma coisa meio esquisita, eu confesso. E eu não sabia cuidar, porque, gente, olha... Eu digo, geração de hoje, crianças de hoje, adolescentes de hoje, adultos de hoje, gente, façam bom uso da internet. Olha, eu amo a internet. Acho que a internet é a melhor coisa uma das melhores coisas que o ser humano inventou, né? Tinha tutoriais, não tinha nada. Então, o que eu fazia, gente? Eu, né, pegava, passava creme no meu cabelo e fazia uma chuquinha. Inclusive, eu acabei quebrando, danificando meu cabelo, porque eu acabava fazendo com isso repetidas vezes com ele molhado. E era bem ruim, assim, sabe? De cuidar. E foi isso, E depois também teve uma situação que... É lógico, gente. A gente, naquela época, a gente tá se descobrindo ainda como ser humano, como pessoa. E é claro que eu tinha meus paquerinhas. Só que eu era meio tonta, meio ingênua. E acabava contando pras pessoas que tinha paquerinha. E o paquerinha ficava sabendo. E claro que nem os paquerinhas que eu paquerei queriam ficar comigo. E aí... tinha um primo desse meu paquerinha que ficava... Gente, ele brincava comigo, mas pra mim, que já tava abalada emocionalmente, porque não foi uma coisa que foi um dia, não foi uma coisa que foi 2 dias, sabe? Eram alguns anos já, sabe? Sempre fazendo muito bullying, sempre me zoada. Nossa, eu fui muito zoada do primeiro... na 8ª série, sabe assim? Sempre, gente, sempre. E sério, eu não entendo por que isso. Até hoje eu fico sem entender, mas talvez eu fosse uma pessoa zoável. Mas eu era muito zoada. E aí, né, eu chamava atenção, mas não de uma forma positiva, de uma forma negativa. E aí tinha esse primo desse paquerinha que também ficava me zoando, gente. E aí, o que foi acontecendo comigo? Eu fui começando a ter medo, né? Assim... Eu começo a falar disso, eu fico emocionada, então vocês me perdoem, mas eu quero compartilhar isso, né? Porque vou falar uma frase que minha avó fala, né? Minha avó também passou por coisas que, assim, eu acredito que eu fui uma vencedora, né? Graças a Deus. Mas eu comecei a ter medo das pessoas, sabe? Eu morava numa cidade pequena, né? Então, a primeira pessoa que você via na escola, você via na rua. E eu comecei a ter muito medo de sair assim na rua e encontrar com alguém e essa pessoa zoar comigo, o que já aconteceu, entre aspas. E só que eu comecei a ter medo de todas as pessoas e eu comecei a achar que todo mundo ia zoar comigo, todo mundo ia tirar uma com a minha cara. Inclusive, às vezes a minha mãe, ela comprava lanche pra gente numa padaria e tinha uma mulher que eu falava: mãe, essa mulher, ela tá me olhando estranho. Eu falava tanto isso pra minha mãe que um dia a minha mãe desceu do carro e foi ver, né, por que a mulher ficava olhando estranho, sendo que a gente comprava sempre lá. Aí minha mãe, né, com a sua maturidade de um adulto, falou: filha, ela tem problema no rosto, ela teve derrame. Então ela sempre tava com aquela cara assim, sabe? Cara de pessoa que chupa um limão azedo. Então, mas é isso, eu comecei a não querer fazer as coisas sozinha, não ia no lugar sozinha. Gente, já teve até uma vez uma situação que eu tava com a minha mãe na rua e eu precisava atravessar e ir numa loja e eu não quis ir ser a minha mãe. E a minha mãe, né, ela ficou assim: nossa filha, mas, né, é só atravessar a rua. E eu comecei, daquela criança que era cheia de vida, eu comecei a me tornar uma pessoa completamente introvertida. Eu comecei a ficar com medo das pessoas e fui me fechando, aos poucos, né? E aí, chegou um momento, assim, e eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de escola, né? Porque eu gostava dos cadernos e eu gostava de estudar, gente. Sério, eu era boa aluna, tirava boas notas, né? E aí, um belo dia acordei, me olhei no espelho e eu não me vi. Eu vi um monstro, né? E eu comecei a chorar muito e eu voltei pra cama. E eu dei uma desculpa qualquer pra minha mãe pra não ir pra escola. E isso foram acontecendo algumas vezes, né? E junto com isso, eu também comecei a aparecer com umas manchas na perna.
Quando eu acordava, eu tava toda arranhada. E eu também tinha mania de ficar fazendo hematomas. Eu não me cortava, gente. Eu detesto coisas pontiagudas. Mas depois, né, que eu passei por terapia, também passei por aconselhamento espiritual, eu descobri que à noite à noite me machucava. Então, porque eu comecei a me rejeitar, comecei a me odiar, comecei a não querer ser mais eu. E isso foi levando uma coisa a outra. Porque eu comecei a não querer existir também. Agora eu fiquei emocionada. Mas, sabe, algumas pessoas parecem muito bobo, sabe? Então, tipo, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas eu dou um conselho, sabe? Se você é um adolescente, ou um adulto que seja, gente, acho que isso não é válido só pra criança, adolescente, isso é válido pra adulto também, que é o famoso assédio moral, né? Quando a gente tá no meio de trabalho. Se você não tem intimidade com aquela pessoa, se você não sabe o background daquela pessoa, o que ela passou, gente, sabe? Não zoa ela, né? Espera ter um relacionamento, espera ter, né? E pra que zoar, sabe? Eu acho que as pessoas gostam de tirar uma com as outras, eu não sei, pra se sentir superiores. Até hoje eu não sei que prazer que aqueles moleques tinham de me zoar. Eu só sei que aquilo, fora também as rejeições, né? E algumas coisas que passei com professores também, mas era mais difícil, porque geralmente os professores gostavam de mim. Era muito difícil um professor não gostar de mim, porque era boa aluna. Né, eu sentava na frente, era boa aluna. Né, eu não me considero nerd. Talvez eu fosse, mas é que era legal, era gostoso, era uma coisa que eu gostava, sabe? Lá em Tupã a gente não tinha muitas coisas pra fazer, então era divertido pra mim. Até hoje eu adoro aprender coisas, era minha personalidade, eu não tava forçando pra ser aquilo. Mas bom, aí eu comecei a faltar na escola, né? Aí eu comecei a ir mal na escola. Gente, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu entreguei uma prova em branco, sabe, na aula que eu tive. E conforme o tempo foi passando, às vezes a minha mãe perguntava, né, eu era muito próxima da minha mãe. Aí ela falava assim, por que eu não queria ir pra escola, né? E eu falava que, que eu não queria. Aí eu contava assim por cima, mas ela, ignore, que não sei o quê. Né, no começo ela achou que fosse uma coisa passageira. Então, gente, um pensamento bem nefasto, né, começou a tomar conta da minha cabeça. Eu comecei a pensar em me desviver, né? E aí eu tive a brilhante ideia de tomar veneno de rato, gente. Por quê? Porque eu não gosto de coisas pontiagudas, como eu já falei. Até hoje eu não... Assim, né? Eu acho que foi uma coisa maligna, né, gente? Eu, como evangélica, né, como cristã, penso que muitas mentiras, né, que o inimigo lança na nossa cabeça. E pra quem também não acredita, né, em alguma coisa espiritual, eu te falo com propriedade, não alimente pensamentos negativos, isso não vai fazer nada de bom pra você, sabe? Nosso cérebro, né? As nossas emoções, nossos pensamentos, é como se fosse um campo. E a gente tem as sementinhas. Então, quanto mais semente ruim, de coisas negativas, você ali, né, botar, você plantar, adivinha, você não vai colher coisas boas. Não tem como você plantar abobrinha e colher chuchu, né? Então, tente ter pensamentos positivos, alimentar coisas positivas na sua vida. Enfim, gente, e aí eu tive essa brilhante ideia. Estava tudo programado para isso acontecer. E como eu já tava meio estranha, já tava tendo alguns relacionamentos difíceis com a minha mãe, o dia que eu programei para isso acontecer, a minha mãe, ela tava limpando a casa antes de trabalho. E esse dia ela foi trabalhar mais tarde, né? E eu, novamente, tinha faltado na escola, né? E aí a minha mãe, ela me contou isso depois, tá? Na hora na época que aconteceu,
ela não falou nada. A minha mãe simplesmente insistiu pra ir trabalhar com ela. E eu falei que eu não queria ir trabalhar com ela. E ela me forçou a ir trabalhar com ela. E aí, quando eu fui trabalhar com ela, né, a gente foi de carro, né, no serviço que minha mãe tinha, né, ela podia levar, né, o filho, assim, né. E aí ela foi me perguntar, ela foi me questionar, ela disse o que que estava acontecendo, né. E aí, gente, eu desabafei com ela. E dessa vez ela não falou que era uma coisa, assim, passageira, ela me deu ouvidos, ela me escutou. E aí ela, depois disso, né, ela me levou no pra fazer tratamento, né. E antes de eu começar o tratamento, eu acredito que foi depois da conversa com a minha mãe. Um dia eu estava no corredor, isso eu já estava indo pra. Isso eu já ia na igreja, que a gente não nasceu no lar evangélico, né? A gente se converteu. E aí eu tava no corredor, né? Bem triste, com o coração bem pesado, querendo mesmo desistir da minha vida, sabe? E eu só queria sumir, fugir daquela situação, gente. Eu era uma adolescente. Se hoje eu, como adulta, às vezes eu tenho dificuldade pra lidar com algumas coisas. Inclusive, eu faço terapia há muitos anos, porque é uma coisa muito boa, né? Ajuda a gente pra caramba. Pense naquela época, quando eu era criança. E aí, foi uma coisa muito forte que aconteceu comigo. Eu escutei a voz de Deus, né? Eu não vou te falar, ai, que voz que Deus tem, mas eu te digo o que ele me disse. Ele me disse pra eu não desistir. Ele me disse pra eu ter esperança. E ele me disse que tudo ia ficar, que coisas boas iam acontecer, sabe? Ele falou, não desiste, continua vivendo, sabe? Há esperança, coisas boas vão acontecer. E ali eu comecei a mudar, sabe? Mudar mesmo os pensamentos, sabe? Eu comecei a não aceitar, né, aquelas coisas da minha vida, aquelas coisas acontecendo. Eu comecei a resgatar um pouco a Mariana, criança que eu era, sabe? Eu falei, ok, eu vou abraçar quem eu sou, né? E se eles não me quiserem, não tem problema, né? Eu pensei assim como Deus pensou e eu falei, gente, isso não é pra sempre, eu não vou ficar pra sempre nessa escola, né, que era onde eu sofria mais as coisas, né, que era onde eu tava vivendo, e eu também pensei comigo que eu não ia ficar pra sempre naquela cidade, então que eu ia me apegar, né, na minha família, né, na minha mãe que me deu apoio e na minha fé, e aí eu comecei a me dedicar mais às coisas na igreja, né. Eu gostava de dançar, né, então eu comecei a me envolver com a galera da igreja e foi uma coisa muito legal, assim, que aconteceu na minha vida. Literalmente foi uma transformação da água pro vinho, sabe. E até hoje eu penso que foi a melhor escolha que eu fiz. Ali começaram muitas coisas, mudaram muitas coisas, sabe. E eu falo pra vocês, gente, ai, não foi fácil, não foi nada fácil. Os nossos pensamentos não mudam de uma hora para outra. E eu confesso que eu ainda sou uma pessoa insegura. Mas eu vi uma vez que a coragem, ela não é a ausência do medo, mas é você ter uma ação, né? Você enfrentar. Você tá com medo, mas você vai com medo mesmo, né? E graças a isso, essa transformação, essa confiança, né? Hoje eu tenho uma vida super normal, né? Eu trabalho, eu tenho o meu trabalho, né? Eu, né, vivo em sociedade, né? Tive uns relacionamentos assim, né? Mas eu penso que foi muito bom eu ter continuado, sabe? E é pra isso que eu acredito que Deus pediu pra fazer esse vídeo, sabe? Se alguém tá aqui e passou por isso, né? Ou se você é o outro lado da moeda, se você é aquele que fica brincando e menosprezando os sentimentos da pessoa. Gente, a depressão, porque eu fui diagnosticada depois, né? Eu tomei remédio, eu tinha depressão profunda e eu penso que um pouco de fobia social também. É que naquela época a gente só se classificava, millennium, né? Nos anos 2000, não tinha todas essas implicações, síndrome do pânico, fobia, mas eu tinha um pouco de fobia social também, né? E aí, isso é uma coisa muito séria, sabe? Porque às vezes a pessoa
ela fica com tanto medo. Porque assim, ela fica com medo das pessoas rejeitarem a patologia dela e de ser julgada, sabe? E elas não se abrem, né? E graças a Deus ter tocado a minha mãe. Ah, gente, voltando na história da minha mãe. A minha mãe sentiu no coração dela, Deus falando que naquele dia não era pra deixar sozinha. E realmente, se minha mãe tivesse deixado sozinha naquele dia, eu não estaria aqui contando essa história hoje. Ou eu teria ficado doente, porque depois que eu contei pra ela do veneno de rato, ela falou assim que talvez aconteceria coisa pior. Talvez eu não morresse, mas ficasse inválida o resto da minha vida. E aí ela me contou outras histórias também, né? Ela botou um pouco de medo. Mas é isso. Acho que já falei demais, mas eu abençoo cada uma das pessoas que tá assistindo esse vídeo. E eu desejo força pra cada uma pessoa que tá enfrentando alguma coisa parecida com o que eu enfrentei. Obrigada.